partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger, é o nosso grande amigo, companheiro de todas essas jornadas, Ângelo Francisco. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem, Rodrigo. Olá, Carol. Olá a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e vamos para a treta. E quem está aqui conosco também é a Maria Carolina Raimann, minha esposa perfeita. Seja bem-vinda mais uma vez, querida. Muito obrigada, meu marido maravilhoso. Grande abraço aos nossos amigos, nossos irmãos, né? Obrigada ao Ângelo, nosso querido amigo, que já temos várias histórias aí para contar, né? De várias tretas. E é isso aí, vamos cooperar com a verdade. Salve Maria! E o Ângelo, ano que vem, com a graça de Deus, vai pro seminário, né? Ele é candidato a futuro padre, né? Esse é o grau que ele da hierarquia aqui, por enquanto. Né? E esse ano está se saindo um grande cantor no coral gregoriano dos Cooperadores da Verdade, né? Até já aprendeu a cantar a sua música favorita, O Nego na Gola. Canta um pedacinho pra nós aí, ó. Ai, meu Deus, é melhor não vamos assustar as pessoas, vamos evitar. Evitemos escândalo. Mas, ô Ângelo, o teu discernimento vocacional, tá vendo com algum seminário já alguma coisa? Como é que está esse processo? Eu mandei e-mail recentemente para a administração apostólica. Opa, São muito João bom, Maria Vianney. Muito bom. Estou aguardando o retorno do reitor do seminário, né, sobre o início ali do acompanhamento vocacional com a administração. E provavelmente devo estar indo lá para visitar, né, para conhecer o seminário, acho que agora em dezembro. Dezembro vai junto com o Bruce? Provavelmente. Eu conversei com ele, eu só tenho que ver com relação ao trabalho ali para se me liberam. Mas eu tenho certeza que sim. Mas só acertar direitinho, mas não vai ser muito tempo também, acho que um final de semana. Para aproveitar e já conversar com o reitor também, a conhecer toda a administração, né, o seminário. Sim, sim. E, obviamente, aproveitei. Acho que tinha umas missas tridentinas, porque, né? Claro. Né? Aí por aqui é coisa rara, né? Aí você pode mandar o meu abraço lá pro Dom Rifan, que é muito meu amigo, deixar. Né? Pode deixar. Vou dar um abraço para ele lá também. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com suas doações e com as suas orações também, os nossos patrocinadores, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos transmitem, os nossos ouvintes e todos aqueles que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos também lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 11 rádios, isso até onde a gente sabe, né?
E hoje o abraço especial vai para a Rádio Navegantina de Navegantes, Santa Catarina. Nosso vizinho. Abraço ao amigo Orlando Navarro, professor de geografia, que já esteve conosco participando aqui, gravando. Eu não vou saber o número, se ele sabe dizer o número. Ele tem aquela cadernetinha dele que ele anota que ele tudo, né? Participou, mas foi muito bacana. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Navegantina, a todos os meus ex-alunos de Navegantes, que eu sei que também acompanham o programa por lá. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. É verdade, hein? Pois é, e na história da igreja nós já tivemos 265 papas, né? O Papa Francisco é o Papa de número 266. Mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns... muito pelo contrário, não é verdade? É verdade. E no último programa nós falamos de São Calixto I. A vida dos santos. Ângelo, você sabe quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? Então, Carol, o santo escolhido para o programa de hoje foi Santo Urbano I. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de Santo Urbano. Ah, sim. Tem muita coisa sobre Santo Urbano. Santo Urbano I é natural da Itália. É também um dos grandes pontífices caluniados e perseguidos por tomar a defesa dos direitos da esposa de Cristo, né? Nossa Igreja Católica. Durante os seus 8 anos de fiel guardião da sã doutrina, distinguiu-se pelo zelo apostólico, que culminou na sua morte em decorrência das perseguições feitas pelo prefeito de Roma, sob o império de Alexandre Severo. Santo Urbano foi um santo varão, em justiça e piedade. Com seu exemplo de vida, caráter firme, mas com espírito manso e amável, foi responsável por inúmeras conversões, inclusive de pessoas de alta classe social, dentre os quais a de Valeriano, esposo de Santa Cecília, e de Tibúrcio, seu irmão. Todos foram batizados e zelosamente animados para que, por amor a Jesus Cristo, dessem a vida caso fosse necessário. Naquele tempo, os fiéis doavam muitas posses e suas heranças que auxiliavam no aprimoramento do culto divino, sustento dos ministros da igreja e também dos pobres. Santo Urbano ordenou que tal patrimônio não pudesse ser usado em hipótese alguma para outros fins, estabelecendo por decreto, um decreto, né, do Papa, graves penas a quem viesse eventualmente a usurpar as coisas eclesiásticas. Se cuida aí, Edir Macedo, R. Soares, Valdomiro Santiago e Companhia Limitada, hein? Então, ele decretou também que o sacramento da confirmação fosse ministrado após o batismo, pelas mãos de um bispo. Foi o primeiro a implantar o uso de ouro, prata e pedras preciosas para a fabricação de patenas, cálices e vasos sagrados, né, destinados ao uso do sacrossanto sacrifício da missa. Fez reconhecer que os homens devem oferecer ao Senhor tudo aquilo que lhes é mais caro e mais precioso. Que bonito olha isso, só, né? né? O exemplo. Isso é século II, né? E quando a igreja já começa a fabricar as patenas, os cálices, os vasos com materiais preciosos. Porque até então nós vimos, até aqui no programa recentemente, né? O Papa autorizando que os cálices fossem feitos de vidro, que não fossem mais de madeira. Então é todo um processo, né? Aí chega nesse ponto em que nós temos um Papa em que ele diz que o destino do dinheiro tem que ser para os pobres, que não se pode ninguém usurpar, né, desse dinheiro, mas que também para o Senhor nós temos que dar o que é de mais precioso. Coisa que até hoje tem pessoas aí que não entendem, né? Comunidades que a gente vê guardando o corpo de Cristo num potinho de plástico, né? E de qualquer forma. Eu já vi até em pote de margarina colocar o preciosíssimo, o sacrossanto corpo do Senhor num pote de margarina. Né? E coisas que nós já devíamos saber, porque desde lá do século II, né, gente? No século II, depois de Cristo, já o Papa já tinha falado, né?
Santo Urbano trabalhou, mas também padeceu muito pela Igreja do Senhor, viu? Ele foi vítima de inúmeras perseguições e acabou sendo preso por ordem do prefeito Almáquio. Depois de sofrer duros ultrajes e açoites, foi degolado no dia 25 de maio do ano de 230, tendo o seu corpo lançado para ser consumido por aves e quadrúpedes. Porém, uma santa mulher chamada Maimênia, com sua filha Lucina, recolheram os seus restos e os sepultaram no cemitério de Pretextato, na Vila Ápia. Nós estamos vendo aqui, estamos estudando a vida dos santos papas e a gente percebe que praticamente todos eles foram martirizados. Era praticamente ser eleito papa, pronto, já estava com seus dias contados. Porque os imperadores, eles queriam ir direto na cabeça, né? No líder, vamos matar o líder, que daí essa seita, entre aspas, né, para eles, essa seita vai acabar. Exato. Não acabou, né? Tem aí 2000 anos de história. E eu achei interessante porque o Papa Urbano, ele até que durou, né, 8 anos de pontificado, conseguiu aí, com um joguinho de cintura, ir se desviando, né, foi martirizado, sim, mas até que o pontificado dele foi longo. Isso aí. Santo Urbano I, rogai por nós. Ângelo, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Pois bem, Rodrigo, Padre Pio diz o seguinte: alguns vão para o paraíso de trem, outros de carroça e outros a pé. Esses últimos, porém, têm mais mérito e um lugar de maior glória no paraíso. Orando com Padre Pio. Até hoje essa frase do Padre Pio é meio confusa para mim, tá? Verdade. Mas eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu a interpretei de forma errada. Pois quando ele disse que alguns vão ao paraíso de trem, outros de carroça e outros a pé, eu pensei que ele estivesse falando sobre a velocidade com que as pessoas vão para o céu. Olha a linha de raciocínio. Quem vai de trem vai mais rápido do que quem vai a pé ou de carroça. E pensei que chegaria mais rápido quem fosse mais santo, pois o santo não precisa expiar seus pecados. Entenderam? Sim. Quando morre, sua pena temporal, se é que tem alguma, é pequena. E dessa forma ele vai direto para o céu. Eu nem diria de trem, mas a jato, né? Mas eu acho que não tinha jato no tempo do Padre Pio, sei lá. Pois é, acho que não, né? Quanto maior a pena temporal, mais tempo de purgatório, e seria o equivalente a ir a pé. Foi essa a primeira conclusão que eu tirei. Mas quando eu continuei a frase, é que eu fiquei confuso, pois ele diz assim: esses últimos, ou seja, os que vão a pé, porém, têm mais mérito e um lugar de maior glória no paraíso. Explica isso para nós, Carolina. E por que será, né? Por que os que vão a pé teriam mais mérito e por que eles teriam um lugar de maior glória, então, no paraíso, né? É aí que dá para entender que Padre Pio estava falando dos sofrimentos desta vida, dessa nossa vida terrena. Né? Aqui na terra, como diria o Pietro. Né? Quem vai ao paraíso de trem não é porque é santo, porque não tem pecados, porque vai mais rápido, né? Como disse o Rodrigo, mas porque passou por esta vida com poucos sofrimentos. Né? Teve aqui do bom, do melhor, viajou confortavelmente. Né? Aquela questão essa nossa passagem terrena. Do conforto que nós estávamos falando no programa com o Peter, né? Isso. Quem não ouviu lá no episódio 49, né? A gente fala mais sobre esse tema. Sobre o conforto. Então, é como se Padre Pio fizesse uma analogia comparando a vida terrena, né? Com uma viagem. E nada mais é, né? Da nossa passagem aqui na Terra, uma viagem. Então, uma viagem de trem, ela é confortável, né? Sem muitas dificuldades pelo caminho. Agora, viajar de carroça, por outro lado, já é bem mais difícil e desgastante, né? Sem contar ali sem todas dúvida, aquelas sacolejadas ali, vai balançando tudo. Agora, quem fez a viagem desta vida terrena a pé, sofreu muito mais, né? Passou por muito mais tribulações, foi muito, muito mais provado. E aí é que certamente merece um lugar melhor no céu.
Pois é, Carol. Deus não prometeu felicidade a ninguém nesta terra. Quem promete isso são os pseudopastores adeptos da famigerada teologia da prosperidade. Jesus não disse, quem me segue terá uma vida mansa e tranquila, terá riqueza, sombra e glória, sombra e água fresca. Nada disso. Ele disse muito bem, muito claramente, quem quer me seguir, tome a sua cruz, ou seja, tome o seu sofrimento sobre os seus ombros e me siga. Imagina o que é carregar uma cruz, né? Exato. Não, e essas pseudo-igrejas aí, neopentecostais, fogem da cruz, né? Fogem. É como o diabo, foge da cruz. Para eles, o sofrimento é algo... que não vem de Deus, né? Exato, que vem do maligno, né? Exatamente. Se você não prosperar, se você não tem dinheiro, então é porque você não tem fé. É porque você não é abençoado por Deus. Você não é abençoado, exatamente. Aquele nosso irmão de rua que dorme no chão, aquilo lá é um maldito, né? Exato. É um esquecido por Deus, né? É uma visão tão torpe, né? Da teologia que, pelo amor de Deus. Verdade. Nesta vida teremos tribulações. Claro que devemos buscar a felicidade. Isso é próprio do ser humano, faz parte da nossa natureza. Mas precisamos aprender a buscar a felicidade onde ela verdadeiramente está. E não é no dinheiro, nem na vida mansa e tranquila. Nem no poder, nem no sexo, nem... Enfim. O grande erro da humanidade é de buscar felicidade nas coisas do mundo, onde definitivamente ela não se pode encontrar. Então, pelo menos, não a verdadeira felicidade, pois não há glória, não há ressurreição, sem passar pela cruz. Como é que eu posso ressuscitar sem antes morrer? Não é verdade? Exato. Então, não procuremos por atalhos, vamos a pé, aceitando todas as provações, fortes nas tribulações e com os nossos corações ao alto, pois já os temos em Deus. Isso aí, que bonito, né? Que bonito. Que a gente possa, então, ir a pé, né, caminhando, olhando o caminho, né, podendo refletir sobre todas essas dificuldades também que a gente passa aqui na Terra, né? Porque eu acho que o aprender a sofrer também é isso, é você... E cada pedra que a gente encontra no caminho é uma oportunidade que Deus nos dá de saber de que forma que nós vamos resolver aquele problema, aquela situação, né? Exato. Como Deus é bom, né? Com as provações, elas vêm para o nosso fortalecimento, né? Isso Verdade. aí. Existem passagens na própria... na Bíblia, em que eu acho que os nossos amigos, entre aspas, da teologia da prosperidade, eu acho que ignoram essa parte. Mas existem passagens onde se deixa muito claro de que aqueles que seguem a Cristo serão perseguidos, serão entregues pelo próprio Pai, pelos próprios irmãos, serão humilhados. Então, ele está colocando isso muito claramente, de que o sofrimento faz parte da vida do cristão. Ele não pode fugir disso. Não pode, né? Sim. Não pode. A gente não pode abandonar a nossa cruz, né? A gente não pode querer encurtar a cruz, diminuir a cruz, diminuir o peso da cruz. Eu vou levar uma cruz de isopor, né? Não dá, cara. A de Cristo... cruz de plástico, a de Cristo não era de isopor, não. Era de madeira maciça, pesada, né? E o principal, né, que eu acredito, assim, dessa frase é o seguinte: nós estamos aqui na Terra para ir para o céu. Exato, né? exato. Aqui nós estamos de passagem, é apenas o grande problema passagem. é justamente esse, Carol, é o pensamento imanente, né? As pessoas não têm a visão transcendental, elas não têm a visão de que depois disso aqui, que isso aqui é só um milésimo do que a gente vai viver. Depois vem uma vida eterna. Né? Isso aqui não é nada. Mas não, eu quero aqui do bom e do melhor, eu quero a melhor comida, eu quero a melhor casa, o melhor carro, eu quero prazeres, eu quero festas, bebidas, drogas, eu quero fazer a farra aqui, né? E pra quê? Pra quê? Né? E é uma tristeza, porque hoje ainda vi uma colega, assim, da igreja, participa de ministério de música, canta na igreja católica, né? Se diz católica, mas postou. Não, porque posta no Facebook coisa assim, ó. Se te faz feliz, não é errado, entendeu? Poxa, o errado é sempre errado, o certo será sempre certo. E aí a pessoa quer usar desse tipo de frases, assim, feitas e já conhecidas por pessoas famosas, para justificar, né, algumas coisas assim, e isso é muito triste. Tentar né? justificar os seus próprios erros ao invés de reconhecê-los, né? Se a gente olhar Padre Pio, né? Então, quantos anos que ele já nos escreveu isso, né? Que nós precisamos
ir para o paraíso a pé. Né? Então, que nós possamos ir a pé, não pegar atalhos, né? Como o Ângelo mesmo falou ali, que nós possamos sofrer os sofrimentos que Deus, né? Aceitar, né? Eu acho que a primeira coisa é aceitar, Exato. aceitar tudo Exatamente. que Deus nos propõe. Se Ele nos propõe momentos felizes, glória a Deus. Se Ele nos propõe momentos de provações, glória a Deus também, né? Quer dizer, quando a gente fala de sofrimento aqui, que fique muito bem claro. Nós não estamos falando nós não estamos falando para que vocês sejam masoquistas. Não é isso. Vou começar a me autoflagelar. Não é isso. É como o Rodrigo falou, aceitar aquilo que vem para você. Se vem alegria, se vem felicidade, se vem prosperidade, glória a Deus, amém, aleluia, em ótimo, tudo, né? perfeito. Em tudo dar glória Mas a se Deus. vem sofrimento, se vem um mal, uma doença, alguma coisa do tipo... É isso mesmo, Ângelo. Que isso te sirva, que esse sofrimento sirva para você se santificar. Isso aí. Né? Sirva para que você ame mais a Deus no seu sofrimento. Esse sofrimento ele pode vir através de uma enfermidade, ele pode vir através de um desemprego, ele Exato. pode vir através de uma série de situações que, como o Ângelo falou, vão servir para você se santificar e também, eu nunca me canso de repetir aqui, já falei várias vezes em outros programas, né? Ofereça o sofrimento pelas almas do purgatório, ofereça o sofrimento pela conversão dos sacerdotes, ofereça o sofrimento por a conversão de um parente seu. Enfim, você tem que dar um sentido a esse sofrimento. Não é sofrer por sofrer. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Muito bem, vamos falar de Francisco de Assis? Toda hora é hora, né? Todo lugar é lugar para falarmos do nosso seráfico pai. É verdade, Raiman. São muitos os belíssimos exemplos da vida deste santo que nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. É lícito fazermos uso para o nosso bem, para o nosso benefício, dos recursos da natureza? Xiii. Dan, 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 dan. Nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, amava a natureza, né? E chamava de irmãos todos os animais. Louvava o Criador em todas as suas obras e sabia atribuir os atos ao seu autor. Então, gente, presta atenção. Embora São Francisco amasse todas as criaturas, é preciso ficar bem claro que ele só louvava o Criador. Ele não era panteísta, como alguns tentam pintá-lo. Ele não adorava as criaturas como se fossem divinas, e sim adorava o Criador. E ao admirar as criaturas, ouvia todas as coisas boas clamarem: quem nos fez é ótimo. Quem nos fez, ou seja, Deus. Deus é ótimo, nós somos apenas criaturas. Devemos respeitar e honrar as criaturas, sim, mas porque amamos o Criador. E nunca podemos nos esquecer de que o Criador fez tudo para nós e, portanto, é lícito fazermos uso para o nosso bem, para o nosso benefício, dos recursos da natureza. Ou seja, já respondi a pergunta lá de cima. Sim, né? E até porque Deus, quando criou o universo, submeteu todas as coisas ao homem, Ao homem, né, exatamente. gente? Meu Deus, não vamos voltar, né? E mostrou, né? Todas as verduras, todas as frutas e todos os animais para que nós fizéssemos um bom uso deles. Isso né? aí. Uma coisa é você dizer assim, vou pegar minha mini metralhadora portátil e por prazer eu vou sair destruindo tudo, metralhando todos os animais e acabando com a criação.
né? Outra coisa é você ir ali no mercado e comprar um frango para comer um frango, né? Um coelho, né? Um carneiro, né? Um boi, um porco, enfim. A gente não pode cair nesse veganismo. Não que eu seja contra os veganos, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas, assim, um veganismo por amor a Deus. Já viram esse tipo de coisa? Diz assim, não, quem ama a Deus não destrói as criaturinhas que Deus fez. Poxa, Deus fez justamente para que você fizesse uso delas, né? Se fosse assim, a gente não ia comer nada, porque, querendo ou não, os vegetais também foram criados por Deus, ora e também tem vida, né? Também respiram, exatamente, né? Também produzem a fotossíntese. Então nós morreríamos de fome. Vamos comer pedra, né? Vamos comer pedra. E ainda assim, ainda... não, mas essa pedra, eu acho que Deus fez a pedra. Então também não podemos comer pedra. Então o que vamos comer? Vamos comer ar. Mas o ar também foi Deus que Para de respirar, para de respirar. Vamos respirar mais. Pronto, morremos, acabou a história. Deu, fim do mundo. Pois é. Embora Francisco recolhesse do caminho os vermezinhos para que não fossem pisados, ele comia carne, pois entendia que matar um animal sem ter motivo, sem ter uma razão justa, não é lícito. Mas matar para saciar a fome do ser humano é justo e necessário. Ô, Ângelo, agora só um pouquinho. Fala em razão justa, né? Ter uma razão justa. E aí algumas pessoas vão dizer assim que a única razão justa seria para comer. Algumas pessoas vão dizer isso. Verdade. Que a única razão justa seria para comer. Mas e a caça? Quando a caça, ela não tem o objetivo de você comer o animal que você caçou, mas sim controlar o crescimento dessa população desse animal, né? Por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos tem muitos locais em que a caça é liberada porque o animal cresce tanto, a população cresce tanto que se torna uma verdadeira praga. Exato, né? Que destrói as plantações, que invade as cidades, que começa a destruir tudo, enfim. Por exemplo, a caça do urso é liberada nos Estados Unidos, em alguns estados, em algumas épocas do ano. Aí você diz, ai, tadinho do ursinho, tão bonitinho. Deixa ele entrar na tua casa para ver se ele vai ter pena de você, se ele vai ter piedade de você. Ele vai matar todo mundo, né? Então, quando é liberada aquela temporada da caça, é porque tem que dar uma controlada na população de ursos, porque senão eles vão acabar tomando conta das cidades e eles vão matar os seres humanos. Então, aí a gente sempre pensa, na criação divina, qual é a criatura mais importante, né? É o homem? Claro. É o homem, né? Então, entre um urso e um homem, que morra um urso, pelo amor de Deus, né, gente? Então, é uma razão justa a caça? Sim, né? Se aquele país liberou a temporada de caça para controlar o crescimento populacional de tal espécie, porque está se tornando uma praga, sim, é justo, é lícito. Verdade. Existem outras situações também que volta e meia acabam acontecendo em alguns lugares do mundo, principalmente muito, por exemplo, em zoológico, coisa do tipo, em que a gente vê situações, por exemplo, que envolve crianças, por exemplo. Eu acho que recentemente teve um caso, eu não lembro se foi aqui no Brasil, não lembro onde foi, de uma criança que caiu na jaula de um gorila, né? Era uma gorila, né, fêmea, e essa criança caiu na jaula e a gorila ficou com essa criança lá na jaula lá e obviamente os pais desesperados, obviamente, e o que é que tiveram de fazer? Tiveram de matar a gorila para salvar a vida da criança. Aí os ambientalistas, esse pessoal protetor dos animais, porque fizeram isso com o urso? Tadinho do gorila. Ora, tadinho do gorila, tadinho da criança que se machucou. É claro, mas olha, numa sociedade em que se poupa ovos de tartaruga e se aborta crianças, a gente não espera, mas não é novidade. Nada. Não. Pois aí deu uma desculpa, não, porque a gorila estava tratando ele como se fosse o filhote dela. Mas não era o filhote dela, era uma criança. Sim. O filhote não é dela. Entendeu? Era uma criança, a criança a gente sabe, uma criança pequenininha, é frágil, é delicada, se machuca por qualquer coisa, quebra um osso por qualquer coisa. Né? É verdade, aí falaram, é verdade. por que não usaram um tranquilizante? Ora, um tranquilizante animal, você não atira a agulha tranquilizante vai perfurar
e o gorila vai automaticamente efeito cair em sono automático. profundo. Isso é só nos filmes de Hollywood, gente. Exatamente, demora. Tem tempo, alguns tranquilizantes demoram minutos. Né? E aquilo ali pode irritar o animal e fazer com que ele tome uma atitude. Acaba mais violento ainda, né? Então... Aqui na nossa região tem muita capivara, né? Sim, o Ângelo que anda ali pela Beira-Rio, ali, aquela região ali, vê que tem bastante. E começa a causar acidente de trânsito. Né? Esses dias entraram numa fábrica, não foi, Carol? Você mostrou o vídeo ali. Sim. As capivaras entraram tudo na fábrica e é um roedor. Sim. Né? Se entrar aqui em casa, vai começar a roer aqui as cadeiras, as mesas, o sofá e tudo. Exato. Vai detonar tudo. Então, eu mesmo sou um que estou esperando o dia que o governo brasileiro vai liberar a caça da capivara. Né? Eu quero ir correndo lá caçar, porque deve ser uma delícia, né? A carne de capivara. Eu ouvi falar que a carne de capivara é uma ótima carne. Pois é, porque eu imagino que seja um porcão imenso, né? Então vamos esperar aqui, né, Bolsonaro 2018, aí, quem sabe libera daí a caça da capivara para nós. Pois é, mas vamos seguir, né? É bom, tem irmãos da ordem franciscana que de repente viram vegetarianos. Nada contra os vegetarianos, mas temos que analisar os motivos dessa conversão. Né? Os motivos dessa mudança de hábitos alimentares, né? Pois se você está deixando de comer carne porque Francisco amava os animais, isso é um absurdo. Agora, deixar de comer carne porque os animais sentem dor, porque são assassinados para saciar nossa fome, isso também não faz sentido nenhum. Né? A principal função deles, né, como já falou, é servir o homem. Sim. É verdade. Né? É servir de alimento para nós. É difícil as pessoas conseguirem compreender isso, né? Pois é. Por isso que chega a ser até engraçado. Mas assim, Deus fez a galinha para ir pro teu prato, cara. Não tem muito, não tem muita função. Eu já ouvi entendeu? homilia de diácono, de padre, né, falar. Eu não sei se ele falou, se ele se expressou mal, não sei, mas ele falou exatamente o seguinte, abre aspas: Deus criou o homem para cuidar da natureza, fecha aspas. Ora, não, Deus não criou o homem para cuidar da natureza. Deus criou a natureza para servir ao homem para desta forma o homem servir melhor a Deus. Exato, né? Porque é que a gente volta naquela questão do imanente. É tudo aqui, não tem uma vida eterna depois. Exato. Então, vamos viver aqui em paz, em harmonia com a natureza, né? Com as coisas. E já é uma coisa absurda por si só, né? Porque imagina o mundo, o ser humano vivendo no mundo, com os animais, com a natureza e tal, em harmonia, mas a gente não se alimenta de luz, né? A gente não se alimenta de vento. De sol, né? De raios de sol. Enfim, não somos plantas, né? Não dá pra aceitar. Estou com fome, eu vou ali pegar 2 horas de sol e pronto. Então, né, não é uma coisa, assim, até bastante lógica, assim, faz bastante sentido que nós possamos, né? Então, assim, alguns começam parando de comer carne, né? Porque os animais, porque as indústrias, né, que fazem os animais as indústrias sofrerem, são cruéis né? e tal, aquela coisa Aí, sempre. em seguida, já param de tomar o leite, né? Porque, afinal de contas, o leite deveria ser para alimentar os bezerros e não os humanos, né? Aí não come mais queijo, porque iogurte, né? Nada que venha do leite. Depois deixam de comer ovos, porque, afinal, se você come um ovo, você impede o nascimento de um novo pintinho. Imagina. É meio contraditório isso, né? Vocês não acham meio contraditório? A pessoa dizer, vamos deixar de comer ovo, né? Mas vamos continuar abortando, tá? Vamos continuar abortando. Exatamente, assim, que são loucuras, né? E outras loucuras, assim, semelhantes, né? Que as pessoas, pra tudo, as pessoas vão achar uma desculpa. Uma desculpa, né? Exato. Tudo vão achar uma... enfim, como a gente já citou ali, o próprio, né, Ângelo falou antes, o Rodrigo também, do que as pessoas inventam pra reforçar aquela Não, mas coisa, né? tem louco pra tudo, né? A gente vê, eu tava vendo esses dias uma reportagem louco pra terra aí, plana, não vai ter louco pra essas coisas. Uma reportagem que o cara ele não comia mais nada. Ele só bebia a própria urina. Todo dia ele tirava um copo de urina e bebia a própria urina. É loucura, gente. Isso não é de Deus, cara. Isso não é de Deus. Não pode. Chega num ponto, né, que algumas pessoas piram na ideia de que as plantas também têm sentimentos. Mas também claro são seres vivos. Claro, e aí, por isso... Conversa com as suas flores, Maria Carolina. Mas, Bom dia, flores. Bom dia.
Mas isso é outra coisa, né? Ora. Mas, e aí, as pessoas que pensam assim, elas acreditam que nós não podemos colher frutas e verduras, porque estaríamos assassinando, né? Ou seja, quando você arranca uma cenoura da terra, ela deixa de viver e você se torna um insensível assassino de cenourinhas inocentes. Vamos lutar contra o aborto das cenouras. Onde já se Não viu, abortem né? as cenouras. E aí, portanto, passam a comer apenas frutas que de podres caem das árvores, né? E se dizem franciscanos. Se dizem né? franciscanos, se dizem católicos. São Francisco de Assis gostava dos animais e da natureza. Quer dizer, entenderam tudo errado. errado. Tá tudo errado, né? Errado. Outros passam a venerar a Mãe Terra como Gaia, né? E aí a gente pode colocar nesse balaio aí, Leonardo Boff, Companhia Limitada, né? A Mãe Terra, uma deusa, né? E dizem que tudo o que acontece de mal é culpa do homem que está destruindo a Mãe Terra. Chego a dizer que o homem é um câncer que deveria ser extirpado para que a nossa Mãe Terra possa sobreviver. Dizer isso soa até uma grave heresia. Né? Exatamente. Quer dizer que o homem é um câncer na Terra, está dizendo que Deus fez... Deus errou na criação? Deus fez um câncer? Deus criou um câncer? Exatamente. Vai ver, Deus fez todo o planeta, toda a natureza, daí se arrependeu e disse assim, agora eu vou criar um verme que vai destruir tudo. Aí fez o homem à sua imagem e semelhança. Exato. Né? Agora, em primeiro lugar, tem que ficar bem claro para nós que Francisco de Assis chamava todas as criaturas de irmão e irmã. Ele nunca usou o termo Mãe Terra. No Cântico das Criaturas, ele diz, louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra. Olha a diferença. Nossa irmã. Repito, Francisco não era panteísta, ele adorava um único Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia cuidar do planeta. Aos frades que cortavam lenha, proibia arrancar a árvore inteira, para que tivesse esperança de brotar outra vez. Legal isso, bonito, sim. Né? Ele sabia viver de forma sustentável, mas tudo por amor a Deus, que é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que assim seja. Amém. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, graças a Deus, e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Heimann Beer Brau, a Meca, nossa marronzinha. Vamos tomar Meca. Logicamente, né? Depois de tomar Jerusalém, tem que tomar Meca. Exato. Sim, você ouviu direito. É uma Heimann Beer, a cerveja feita pelo professor Heimann. E essa cerveja você não encontra à venda em nenhum lugar. Aliás, pela ridícula legislação brasileira, a venda é proibida. As cervejas Heimann Beer são produzidas apenas para consumo próprio e para deleite de alguns amigos. Há algum tempo que eu consegui realizar o sonho de ser cervejeiro caseiro e produzir a minha própria cerveja. E aí nós pensamos,
por que não degustá-las aqui no Cooperadores da Verdade, não é mesmo? A primeira cerveja produzida pela Heimann Beer foi a Lutgarda, uma Belgian Blonde Ale. Essa já não tem mais, faz tempo que a gente já bebeu tudo. Aliás, ela ficou deliciosa, mas eram apenas 20 litros, né? Não deu pra nada. Depois disso nós começamos a produzir 40 litros, né? A segunda foi a Jerusalém, uma IPA maravilhosa, bem lupulada. Então essa já foi feita 40 litros e também foi degustada nesse quadro. A Penny Lane, que também foi degustada aqui, foi a terceira cerveja que nós produzimos. Foram 40 litros também de uma espetacular Porter. Depois veio a Veritas, cerveja de trigo, que também foi degustada aqui. E agora é a vez da Meca, nossa Brau Beer. A receita da Meca foi inspirada na da Jerusalém, né? A ideia era, depois de tomar Jerusalém, chegou a hora de tomar Meca. Os muçulmanos piram, hein? Mas usamos o malte torrado, né, em uma pequena parte da abraçagem para escurecer a cerveja, né? Claro, é a ovelha negra, né? Sim. Sem ficar muito amarga, né? E aí chegamos na cor marrom. E além disso, usamos uma paulada de lúpulos no dry hopping, coisa que a Jerusalém não tem. A cervejaria é a Heimann Beer, o estilo uma English Brown Ale, o teor alcoólico em 4,5, a temperatura de serviço de 5 a 7 graus e o copo ideal a caldeireta. Harmoniza com amêndoas salgadas, bacalhau, cordeiro grelhado, frango assado, hambúrguer e veado. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Então essa cerveja de todas as levas que eu fiz foi a que mais ficou carbonatada. Tanto é que algumas até explodiram, né? Algumas Sim, garrafas explodiram muitas. Estouraram, acho que foi 3, né, que estouraram, que nós acabamos perdendo. Porque a carbonatação é o processo que você faz, né, a gente faz com prime, né, com açúcar, para criar o gás já dentro da garrafa. E aí quando a pressão é muito grande, ou a garrafa ela já foi reutilizada muitas vezes, ela acaba não aguentando e estoura. Mas a gente percebe uma espuma bem densa, e que é uma espuma que fica, né? Muitas cervejas que a gente toma por aí, você coloca no copo, ele faz uma espuma. 2 segundos depois a espuma desapareceu. Essa aqui, ela fica, é uma espuma cremosa, que dá até pra comer de colherinha, né, gente? É até o contrário, a espuma dessa chega a continuar crescendo depois que você para de colocar a cerveja no copo. Com medo, ele com medo aqui, meu Deus. Aqui. Eu acho que a cerveja tem vida própria. Tá viva a cerveja. Vai sair do copo. Mas, assim, pro meu paladar, eu achei ela um pouco amarga demais, assim, eu achei ela um pouco forte demais. Pra paladar de mulherzinha, né? Cerveja de macho, né? Exato, exatamente. Cerveja de macho. Realmente, ela é bem amarga, mas ela não tem o amargor característico do malte torrado. Ele tem um amargor mais do lúpulo mesmo. Isso. Como eu falei ali, foi feito... Por isso ela fica saborosa. Foi feito o dry hopping, né? Que o dry hopping é um acréscimo de mais lúpulo depois, lá na parte da fermentação, né? Lá pra frente. Então, ela é bastante cheirosa também, né? ela tem muito lúpulo nessa cerveja, tá? E ela não tem aquele gosto do torrado, aquele gosto de queimado do fundo, que é característico das cervejas escuras, né? Porque a gente colocou esse malte torrado mais pro final, mas ela ficou bem saborosa mesmo. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais. Empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada à Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre os seminaristas que têm tendência homossexual. Lá vem treta, hein?
A hora da treta. Homossexuais no seminário. Alguma coisa está fora da ordem. O babado tá tão forte que a igreja precisou elaborar uma instrução com orientações específicas a este respeito. O documento, publicado em 2005 por Bento XVI, estabelece que o reitor e os demais diretores espirituais dos seminários têm o dever do que, Ângelo? Dever, hein? Tem o Pois dever. Avaliar cuidadosamente se o seminarista apresenta tendências homossexuais. E também de cuidar para que os seminaristas homossexuais não permaneçam de modo algum dentro dos seminários. De modo algum. Gente, isso aqui não é uma discriminação, porque a igreja ela discrimina os homossexuais, etc, etc. Não é nada disso. É porque para ser padre tem que ser cabra macho. Exatamente. Né? Então, se você percebe, você é reitor do seminário, você percebe que aquele seminarista tem uma tendência homossexual, orienta ele de forma que ele vá viver a castidade, etc, 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 mas não dentro do seminário. Né? Eu acredito assim que é um risco muito grande você começar a conviver num ambiente onde só tem homens, onde você dorme no mesmo quarto que outros homens, onde você compartilha o mesmo banheiro, etc, etc. Né? Eu acho que é um perigo muito grande. Sim. Sem contar que, sim, esse problema, essa questão dos homossexuais no seminário, né, foi o que causou, se a gente pode olhar por esse lado, por exemplo, causou os grandes escândalos sexuais, por exemplo, nas igrejas católicas dos Estados Unidos, por exemplo. Se a gente for analisar os casos de pedofilia, geralmente o que é? É o sacerdote e um menino. Exato. Né? Se teve algum caso de um sacerdote com uma menina, isso é muito raro, muito, muito raro. Então, não era pedofilia, era homossexualismo. Exato. Né? Agora, essa instrução especifica ainda a responsabilidade do diretor espiritual que eventualmente pode receber a confissão de um candidato ao sacerdócio de que pratica a homossexualidade ou de que apresenta fortes tendências homossexuais. Neste caso, o confessor está vinculado pelo segredo, mas tem a obrigação de dissuadir o seminarista de prosseguir para a ordenação. Ou seja, ele não pode contar porque ele ouviu em confissão, mas ele pode aconselhar esse menino a desistir. Não, teu caminho não é aqui e tal, eu percebi que você não tem vocação. Nem precisa dizer pra ele assim, não, é porque você é homossexual, porque você tem tendência. Não, eu percebo que você não tem vocação ao sacerdócio, etc, etc, volta pra casa, pega tuas coisas e vai embora, né? E olha como isso é recente, né, gente? Essa orientação ela foi reafirmada durante o papado do nosso Papa Francisco, nosso Papa atual. A Congregação para o Clero publicou em dezembro de 2016, não faz nem um ano, né? Fresquinho, ainda não faz um ano, exato, um documento chamado O Dom da Vocação Presbiteral, que apresenta diretrizes gerais para a formação sacerdotal. A norma que proíbe a permanência de candidatos homossexuais no seminário está no capítulo 8, no ponto C desse documento. Pois é, qualquer profissão tem os seus pré-requisitos. É verdade, é verdade. Claro. Há naturalmente uma definição básica de características físicas, mentais e comportamentais para que o indivíduo seja aceito, cumpra bem as suas funções e obtenha sucesso. Na igreja, obviamente, não é diferente. Para ser padre, é preciso ter algumas qualidades, entre elas, ser bem resolvido com a sua sexualidade. Tem muito católico que diz, tudo bem o padre ser gay, contanto que seja casto. Mas não é isso que a igreja ensina, gente. Em 1986, o então cardeal Ratzinger escreveu um documento aos bispos de toda a igreja, aprovado por São João Paulo II, dizendo, abre aspas, é necessário precisar que a particular inclinação da pessoa homossexual, embora não seja em si mesma um pecado, constitui, no entanto, uma tendência, mais ou menos acentuada para um comportamento intrinsecamente mau do ponto de vista moral. Por esse motivo, a própria inclinação deve ser considerada como objetivamente desordenada.
Fecha aspas. É isso aí. Não tem dúvida nenhuma. Fica bem Sim, claro, sim. né? Bem claro. Um sacerdote, ele tem que ser exemplo, principalmente em questões morais. A sua vida moral, A sua né? vida moral tem exato. que ser, de fato, ilibada. Ele não pode ter nada que possa prejudicá-lo moralmente. Né? Ele tem que viver uma vida realmente moral. Ele não pode subir no presbitério e falar bonito, pregar, fazer uma pregação maravilhosa, uma homilia excelente, mas vive uma vida desregrada, né? Com tendências homossexuais, envolvendo todo esse tipo de problema. Vale para os héteros também, né? Quantos padres aí que têm mulher e filhos escondidos e tal. Exato. Isso vale para todos. Para todos. Exato. Agora imagina, né? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética e maluca. Um jovem, né, hétero, homem, né, de verdade, que tem uma vocação para ser padre. Ele deseja sinceramente ser casto. Só que, num dado momento da sua formação sacerdotal, o reitor do seminário o envia para passar uma temporada em um convento feminino, convivendo alguns anos com jovens moças candidatas à vida monástica. Alguém acha que isso pode dar certo? Dividir o mesmo chuveiro, Pois né? é. Nem separação não tem, né? Moça, me empresta o sabonete aqui e tal. Nessa mesma situação que se encontram os seminaristas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo, gente. Eles, inclusive, muitas vezes, né, como o Rodrigo falou, compartilham o quarto, o banheiro, e ainda que desejem ser casto. Não é tentação demais, gente? Tentação Não demais. é? Assim, eu tenho vários casos de amigos que foram para o seminário, tá? Porque acharam que a vocação era o sacerdócio. Amigos homens, héteros, né? E que depois saíram e hoje são casados, têm filhos, enfim, mas que contam relatos de coisas que aconteciam dentro do seminário. Assim, eu desanimei por causa disso, daquilo. Porque os meninos mais velhos, ou seja, que já estavam há mais tempo no seminário, vinham assim com tudo dando em cima deles. E como se aquilo fosse uma regra de vida, entendeu? Você entrou aqui, então agora você tem que participar da suruba. Meu Deus, isso aí é uma lástima, né? E isso me lembrou de uma situação. Agora, há pouco tempo eu participei de uma palestra sobre o método Billings, né? Que é um método de planejamento familiar que é aprovado pela igreja, mas que é um método que consiste em o casal, né, o homem e a mulher casados, recorrer aos períodos inférteis da mulher para poder, né, ter relações e aí gerar uma nova vida. E aí a doutora Zélia, né, a doutora Zélia Del Castel, que é de Florianópolis, uma ginecologista aposentada, inclusive lançou um livro chamado Regina, que é a regulação inteligente da natalidade, e ela falou assim que em um dado momento, né, dos atendimentos dela, um casal chegou, o homem lá para ela, reclamando da mulher que tomava banho e ia dormir na cama junto com ele, lógico, né? O homem e a mulher, mas sem roupa, sabe? A mulher ia dormir. Então, quer dizer, naqueles momentos em que o casal não poderia, né? Não poderia ter nenhum tipo de contato. Então, até a doutora Zélia pede, assim, né? Fala muito sobre essa questão da castidade e tudo mais. Para não facilitar, né, gente? Imagina, né? Para um homem e uma mulher que são casados, que tem como matéria desse sacramento, né? A relação sexual, o ato sexual, mas que precisam viver essa castidade, né? Então, que não devem realmente expor o seu corpo e tal em determinados períodos, né? Se assim acreditam que é o correto. Mas imagina só, né? Um menino no seminário que tem inclinação pro homossexualismo conviver com aquela montoeira de homem, né? E também muito, assim, muito não é somente o fato do menino que tem a inclinação homossexual conviver com outros homens, é que ele vai conviver com outros que também têm inclinação homossexual. Sim, e daí eles sim. se encontram lá e lá fazem a festa, né, gente? Porque, assim, eu já tive situações na minha vida desagradáveis, assim, de ser cantado por um homossexual, entendeu? E que o cara era meu amigo e eu achava que era só amizade o que ele sentia por mim, e chegou no momento que ele revelou quais eram as intenções dele. E aí eu tive que dizer assim, curto e grosso, né? Porque eu já sou grosso mesmo, né? Já sou conhecido por ser grosso. Já tive que dizer assim, cara, eu sou macho, cai fora, vaza daqui. E se você vier de novo, vou te dar um soco na cara. Entendeu? Imagina, agora você vai para o seminário com a reta intenção de buscar uma vida de santidade, de ser um sacerdote santo, e vem um monte de homossexuais para cima de você. Ah, meu amigo, dá licença, Não né? dá. Mas o Papa Bento XVI, ele
lá no livro Entrevista Luz do Mundo, lá em 2010, também ele fala uma coisa bem interessante, né, Ângelo? Compartilha aqui com a gente. Sim, Bento XVI afirma claramente que a homossexualidade não é conciliável com a vocação sacerdotal. Segundo ele, não se pode correr o risco de fazer do celibato uma espécie de pretexto para fazer entrar no sacerdócio pessoas que não podem se casar. Porém, a condescendência de muitos diretores espirituais e reitores de seminários que insistem em permanecer surdos às orientações da igreja tem gerado grandes males e constrangimentos. Ou ninguém aí reparou que os comediantes multiplicam as piadas que associam padres à cultura gay? Acho que... É verdade. E assim, muita gente, no passado principalmente, hoje a gente percebe já sacerdotes idosos e tal, que são gays, né? Que são gays, porque na época era uma espécie de fuga. Né? Então, eu tenho um filho gay, então para não passar vergonha, eu vou mandar ele para ser padre. Aí mandava o menino para o seminário, ele se tornava um padre, né? Porque ele não ia casar mesmo, então para que ele não tenha um namorado aqui fora e tal, então eu vou mandar para ser padre, para ser sacerdote. E aí acontece o que o Ângelo falou, tantos escândalos que já entristeceram e macularam, né, a Santa Igreja. E isso é pior ainda, eu acredito, né? Porque daí o padre, ele precisa viver o celibato, mas ele precisa viver um celibato consciente, né? Um celibato oferecido a Deus, né? E não dessa forma, querendo, como que fala ali, camuflar, né? Camuflar, então, porque eu não posso, a igreja não permite que eu pratique o homossexualismo, então eu vou me esconder atrás de uma batina para viver o celibato dessa maneira. Isso é muito mais grave, né? Se a gente pensar do ponto de vista, assim, da igreja, né? E sem meias palavras, Bento XVI expôs a sua preocupação em relação a isso no livro Luz do Mundo. Abre aspas, diz lá Bento XVI, olha as palavras desse sábio, hein? A seleção de candidatos ao sacerdócio deve, então, permanecer muito atenta. É preciso maior cuidado para evitar uma confusão desse tipo, fazendo com que o celibato dos padres seja, por assim dizer, assimilado à tendência à homossexualidade. Fecha aspas. O sacerdote é o representante de Cristo, gente. Olha a responsabilidade, né? Considerando essa imensa responsabilidade, a igreja entende, né, que o candidato ao ministério ordenado deve atingir a maturidade afetiva. Né? Como a gente já falou aqui, deve ser muito bem resolvido. Muito né? bem resolvido. Deve ser muito, como o Ângelo bem colocou ali, logo no começo da treta, deve, do ponto de vista moral, né? Isso deve como ser... muitos padres já conversaram comigo dizendo assim, eu sou homem, eu sinto atração por mulher da mesma forma que você sente, só que eu sou celibatário, então eu escolhi essa vida, então não quer dizer que o sacerdote ele é um anjo, que ele não tem desejos, que ele não tem, né? Agora, se ele tem a tendência homossexual, ele vai continuar sentindo atração por uma pessoa do mesmo sexo, mesmo ele tendo sido ordenado, e isso aí é uma coisa muito desordenada, muito contra a natureza do sacerdócio, né? Ainda, né, que esteja sinceramente comprometido com uma vida celibatária, a inclinação desordenada do homossexual o coloca em condição desfavorável, né, para assumir o sacerdócio. Os homossexuais, eles devem ser acolhidos pela igreja, sim, com respeito e delicadeza, né? Mas admiti-los nos seminários e ordens religiosas é uma temeridade. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês têm desenvolvido na internet. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulce et spes nostra salve. A te clamamos, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordis oculos ad nos converti, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis spos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.
E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Tava bom, né? Tava Venha ótimo. você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Rodrigo, Carol, pelo convite mais uma vez. Fico muito feliz. Um abraço a todos. Que a Santíssima Virgem os proteja, os abençoe e salve Maria. Salve Maria, muito obrigada, Ângelo, pela sua disponibilidade, né, por ter vindo até aqui. E hoje não trouxe nenhum apagão, né, não trouxe blackout, né? Hoje não caiu a luz. Hoje foi gravado tudo em um único dia. Conseguimos, tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigada, Ângelo, pelo seu sim, né? É sempre uma grande alegria, né, tê-lo aqui. Obrigada, meu marido querido, meu marido perfeito. Um grande abraço a você que nos escutou, que nos acompanhou e continuemos cooperando com a verdade. Salve Maria! Obrigado, Ângelo, querido, nosso amigo. Nós não temos palavras para te agradecer por tudo. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.